bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série sobre inteligência artificial. Hoje vamos apresentar alguns depoimentos de integrantes da comunidade acadêmica sobre suas percepções ao uso de inteligência artificial no contexto universitário. A inteligência artificial está cada vez mais presente nas universidades, despertando interesses e preocupações, contribuindo para avanços e retrocessos. Junto aos benefícios proporcionados pela inteligência artificial, surgem também preocupações sobre a dependência da tecnologia, a privacidade dos dados, aspectos éticos e a possível substituição de interações humanas. Desse modo, vamos ouvir as experiências e reflexões de 2 alunos, um técnico administrativo e um professor da UFTM, que compartilharão suas percepções sobre essa temática. Você já utilizou alguma ferramenta de inteligência artificial nas suas atividades acadêmicas? Sim, já. Sim? E como que foi essa experiência? Olha, eu achei bem interessante. De início, quando estava tendo aquela onda toda, né, todo mundo comentando, eu até tentei usar. É bom para servir de base para inspiração, para iniciar um texto, por exemplo, fazer correção, essas coisas. Acaba sendo útil. E você acha que as inteligências artificiais, as ferramentas, podem te apoiar de alguma forma nos seus estudos, na sua aprendizagem? Acredito que sim, desde que a gente não se apoie só nelas, porque muitas das vezes acaba não colocando as pessoas para pensar, né? A pessoa vai lá, só copia e cola, acaba que não funciona tão bem porque as informações não são tão verídicas. Certo. E você acredita que a UFTM está preparada para lidar com essas inovações de inteligência artificial no ensino, na pesquisa, na extensão? Não, nem um pouco. Por quê? Eu acho que mesmo em outras áreas da tecnologia, a UFTM está bem sucateada, bem defasada. A gente não tem suporte, né, nem para o básico, imagina para mais inovações. Como tem sido a sua experiência com o uso de inteligência artificial? Você já experimentou alguma ferramenta? Boa tarde, Temisiara. É um prazer estar aqui sendo entrevistado por vocês. Eu confesso para você que o uso de inteligência artificial na minha vida ainda é muito embrionário. Eu tive contato, mas ainda muito pouco. Eu acho que a gente, assim, enquanto humanidade, ainda está conhecendo, ainda está em aspectos muito iniciais, mas já tive contato com os mais famosos da vida, já tive algum contato, sim. Estou tentando me integrar mais sobre o assunto. E como que foi essa sua experiência no uso? Você usou alguma vez para alguma atividade acadêmica? Te apoiou de alguma forma? Olha, uma inteligência artificial nos modelos que a gente tem hoje, igual o ChatGPT, ChatPDF, esses mais famosos, Bard, eles nada mais são do que bancos de dados, né, que compilam informações e ele vai processando e a partir daquilo ele tenta imitar o que o cérebro humano faz. Então, assim, ainda tem muitas falhas, mas é muito promissor. Eu acho que negar que isso no futuro vai ser uma coisa presente na vida de todos nós é ser muito, assim, conservador, é negar um pouco a ciência, sabe? Eu acredito que ainda nós não temos bases ainda para falar que é perfeito. Se você vê um texto gerado por inteligência artificial, você vê uma arte, você vai bater o olho, você vai perceber que é gerado por inteligência artificial, só que daqui 10 anos, daqui 20 anos, eu já duvido um pouco disso. Certo. E para as atividades de estudo e para o reforço, né, atividades de reforço de aprendizagem, você acredita que alguma dessas inteligências possa te auxiliar? Auxiliam porque eles têm uma capacidade de assim, gravar dados e processar que o cérebro humano não consegue, sabe? Assim, se você precisa de algumas informações que envolvem processamento de número, salvar dados, que você precisa buscar, você precisa comparar dados, isso é coisa que ele vai fazer melhor e mais rápido. Uma coisa que você vai levar, tipo assim,
6 meses, um ano, ele faz em, tipo assim, uma semana, 3 dias. Isso hoje. Imagina daqui a 10, 20 anos que essas bases forem cada vez alimentadas mais. Porque hoje o que eles têm de base é a internet, né? Só que no futuro eu acredito que eles vão ser capazes de gerar os próprios dados. Certo. E você acredita que a UFTM está preparada para integrar novas ferramentas de inteligência artificial nas suas atividades de ensino, pesquisa, extensão? Preparado, eu acredito que não. Eu acredito que nenhum de nós estamos preparados. A gente está aprendendo ainda, mas que é um processo inevitável, sabe? A gente vai ter que se adequar, a gente vai ter que se preparar, mas eu acredito que ainda está todo mundo aprendendo ainda. Não, os alunos ainda não sabem usar direito, os professores não sabem conviver ainda. Então, é uma coisa que ainda precisa evoluir bastante no quesito dessa convivência acadêmica com essas tecnologias. Ao mesmo tempo em que os alunos se beneficiam das ferramentas de inteligência artificial para otimizar seus estudos e pesquisas, eles também expressam preocupações sobre a dependência e ineficácia dessas tecnologias. Observamos que há uma linha tênue entre usar inteligência artificial como uma ferramenta de apoio e permitir que ela substitua as habilidades críticas que os estudantes precisam desenvolver. Diego, como você tem visto o uso de inteligência artificial nas atividades administrativas de uma universidade como a UFTM? A inteligência artificial, na verdade, ela pode trazer diversas ferramentas, né? Ela é uma forma de processamento dos dados e aí ela simula uma inteligência a partir dos dados que ela já tem. Eu vejo ela como uma ferramenta muito boa na parte administrativa, mas que ainda precisa de avaliação de um humano, porque em alguns momentos, dependendo da situação, ela pode trazer informações equivocadas, análises equivocadas. Mas é uma ferramenta extraordinária que pode te ajudar a estruturar um documento, pode te ajudar a fazer um brainstorm, por exemplo, na parte de publicidade, isso é muito utilizado, né? E você consegue conversar com essas plataformas hoje de inteligência artificial. Então, se o processamento, se a análise que está sendo feita está indo para um caminho que não é o interessante para você, você pode fazer pequenas correções. Então, assim, refaça o planejamento realizado considerando tal situação. Então, ela vai refazer considerando só aquela alteração que você indicou. Então, assim, é uma ferramenta, é como se fosse um estagiário, né? Eu acho que a melhor comparação seria essa. Ela executa muito bem as coisas, ela tem um banco de dados muito interessante para te trazer informações interessantes e estruturar algumas coisas de forma interessante, mas que precisa ser revista, né? Precisa ser acompanhada, o resultado dela precisa ser analisado, se realmente é aquilo mesmo, para que a gente também não gere informações falsas, conhecimentos falsos a partir daí, né? E que vão ser disseminados. Inclusive, a própria plataforma muitas vezes utiliza aquele resultado que ela obteve para gerar mais informações. Então, se a gente valida isso sem fazer essa análise, a gente está criando aí talvez uma bola de neve de informações falsas. Mas sim, é uma ótima ferramenta, mas que não resolve hoje, não executa completamente o trabalho, ou uma análise, uma produção de conhecimento, principalmente. Então, a gente só tem que tomar esse cuidado. Mas a gente já tem, sim, uma tecnologia fantástica em relação à inteligência artificial, né? Voltada para essa questão. Tem outros sistemas também, que até está no nosso dia a dia, que utilizam inteligência artificial, que a gente às vezes nem percebe. Mas para o trabalho administrativo é fantástico. Nos processos administrativos, a IA tem contribuído automatizando tarefas repetitivas e permitindo que os técnicos se concentrem em atividades mais estratégicas. No entanto, a automação também traz desafios,
como a necessidade de equilibrar a eficiência com o toque humano nas interações, além de garantir a segurança dos dados processados. Então, eu estou aqui com o professor Carlos, pró-reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis, e eu gostaria de saber, professor, como tem sido a sua visão a respeito do uso de inteligência artificial nas atividades acadêmicas. Obrigado, Tenisiara. Acho muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo. Agora, do meu ponto de vista, a inteligência artificial é um desafio, né? Porque eu sou leigo nessas questões, não sou nativo digital como os nossos alunos, né? Então, eu vou sempre tendo de me adaptar a essas novidades que vão surgindo. Nesse momento, inclusive, por estar na pró-reitoria, eu não estou ministrando aulas, mas essas questões me preocupam, né? Porque parece ser uma revolução que não vai deixar a academia livre, né, incólume, né? Ela vai ser afetada, já está sendo afetada por isso, né? Uma das coisas que me preocupam é aquela ligada aos direitos autorais, né? Porque, por exemplo, eu sou professor de literatura, né? Então a gente trabalha com texto. E uma das questões centrais na literatura, ou em qualquer tipo de trabalho com texto, é a da autoria, né? A gente fica pensando em que medida esses artifícios criados atualmente para a manipulação de texto, para a produção de texto, em que medida eles infringem a autoria de uma tal maneira que acabem eliminando esse conceito. Porque, essencialmente, como eu escrevo, trabalho com texto, em aulas eu peço produção de texto, né? A maior parte das minhas avaliações é produção de texto. Para mim a base é a seguinte: escrever é um trabalho. E é um trabalho, é um fazer que a gente só aprende fazendo. Então aquilo que por enquanto eu tenho ouvido falar sobre os GTPs da vida, e isso eu não quero parecer assim de um homem do século XIX, né? Mas isso para mim vai contra esse princípio. Que para produzir um texto a gente luta com a linguagem, com os limites da linguagem, com os nossos limites na apropriação da linguagem. E uma ferramenta que elimina esse trabalho, eu acredito que ela está mais nos atrapalhando do que nos ajudando. Não sei se é uma visão démodé. A palavra démodé já é démodé, né? Então não sei. Mas isso me preocupa. Um outro aspecto que também me preocupa é, ainda ligado a essa questão de direitos autorais, né? É no ramo da arte, né? Eu sou professor de literatura, eu trabalho muito com diálogo entre a literatura e as outras artes, cinema, teatro e principalmente pintura. E aí eu posso dar uma opinião, né, assim, pessoal. Os exemplos que eu tenho visto de arte feita com inteligência artificial não me agradam nem um pouco. Eu acho assim, parece muito falso. Assim, acho que precisa evoluir muito. Eu acho que vai evoluir de uma tal maneira que daqui 1 ano, 2 anos, o que eu falei não tenha mais valor. Mas nesse momento eu vejo que aquilo para mim não é arte. Certo. Novamente, tô parecendo um velho falando, né? Mas é porque eu penso que também arte, as artes plásticas, as artes visuais ou as artes dramáticas, elas são trabalho, elas são fazeres, né? Você acredita, professor, que a longo prazo esse uso de inteligência artificial por jovens que ainda não desenvolveram algumas habilidades, algumas competências, possa gerar uma preguiça intelectual? Eu não diria preguiça intelectual, mas talvez limite aquele ímpeto para uma busca individual mesmo, né? Eu não acho que a tecnologia emburreça, não acho que não. Eu acho que a gente precisa aprender com ela, aprender a usá-la, e também a inteligência artificial é inevitável, ela já existe e ela vai se desenvolver. Então, ser contra por ser contra não vai adiantar nada. Quem pesquisa nesse ramo vai continuar pesquisando, vai produzir coisas cada vez melhores, né? Então acho que a gente precisa saber como lidar com elas. No caso do ensino universitário, eu acho que o que é preciso ter muito presente é que cada aluno é um aluno, cada pessoa tem a sua linguagem. Então na construção de um texto no meio universitário, essa linguagem precisa ser individual, dentro dos limites da linguagem, porque Bakhtin já falou, né? A gente fala com as palavras dos outros. Então é normal. Essa interconexão entre os discursos, isso é normal. Mas nós precisamos estar no nosso discurso também. E eu já vi textos produzidos, né, por inteligência artificial. É bastante evidente que eles são apenas uma compilação de textos que o algoritmo conseguiu localizar
na internet, né? E não tem nada ali, não tem uma pessoa ali. Eu continuo esperando que atrás de um texto, de um aluno, esteja uma pessoa. Enquanto um literário, escritor também, que é, né, professor, você percebe que existem, então, traços textuais que são próprios de cada um, de cada aluno. Um professor com uma leitura mais refinada consegue perceber. Isso não há nenhuma dúvida, né? Qualquer professor da UFTM, quando recebe um trabalho escrito de um aluno, sabe se foi ele que escreveu ou não. Porque cada pessoa é diferente, cada pessoa tem o seu vocabulário, não é? Tem a sua memória discursiva, tem o seu estilo, e o texto reflete tudo isso, por mais acadêmico que seja um texto, né? Por mais científico, no sentido das ciências duras que seja, né? Alguém produziu aquilo, então haverá marcas de individualidade. Esse eu acho que é o meu medo, assim, não é o medo da tecnologia pelo medo da tecnologia, mas é o apagamento dos traços de individualidade, né? E isso eu jamais aceitaria. À medida que a inteligência artificial se torna mais integrada no ambiente universitário, é essencial promover um diálogo contínuo sobre seus impactos. No próximo episódio, continuaremos a explorar questões relacionadas ao uso de inteligência artificial na educação. Não perca!